Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E hoje nessa aula a gente vai dar sequência à nossa arte clássica, né? Ao nosso período moderno. A gente já viu ali o Renascimento e todos os seus desdobramentos culturais, o retorno da antiguidade clássica nas artes, as manifestações antropocêntricas de uma forma incrível, né? Na representação dos corpos, nos ideais humanistas, que com certeza tiveram uma difusão muito interessante em todo o processo de construção social que a gente tem até hoje. E agora, dando sequência a isso, que é muito interessante, se a gente for fazendo comparações, sempre que a gente tem um momento onde há um aflorescimento da ciência, ou um despertar da mesma por alguma necessidade, a gente vê um grupo contrário, né, que de alguma forma tenta minimizar, reduzir ou puxar aquilo para baixo. Isso sempre acontece. A gente, por exemplo, está vivendo uma pandemia onde existem ideologias que são contra a vacina, isso não é novidade para a gente, ideologias que são opostas à ciência, isso acaba gerando essa polarização, esse dualismo que gera um conflito. Então esse é um termo que a gente não pode esquecer a partir de agora, conflito. Quando a gente começa a falar dessa transição do Renascimento, que chega o maneirismo bem visceral, distorcido para o barroco, a palavra é conflito. A gente entende esse momento como conflito. Okay? Por quê, Jana? Bom, tava lá o Renascimento acontecendo, bonito, pá, todo mundo fazendo os caras pelados, esculturas, os corpos, né? Aquela coisa. Mas a igreja ainda muito poderosa, isso em momento algum a gente excluiu o poder da igreja, mas o poder agora não só de manter as pessoas ou a fé, a ideologia, mas um poder, sabe, como palavra, que termo que eu posso usar, era um poder financeiro, né, muito grande, já potencializado ali no período medieval, durante o gótico, foi cada vez mais influenciado pelo capitalismo, que começa, né, fortificar nesse momento. A igreja tinha um grande papel, a igreja era o maior mecenas, lembra, eu expliquei os mecenas, quem financiava, comprava e vendia arte, a igreja católica, que até então era só a igreja católica, tá? Era só cristão. A igreja era o principal mecenas do momento e com toda essa eloquência, grandiosidade que se via, começam a surgir revoltosos. É comum, é natural do ser humano você se indignar com algo. Como assim é natural? É um processo. Né? A etimologia da palavra crise é mudança. Se eu estou sentada assim, está me incomodando, eu mudo. Então, se alguma forma aquilo me incomoda, alguma forma aquilo fere minha liberdade, essa noção de liberdade que a gente tem de não aceitar eu ou conduzir qualquer escolha que fazem por nós, a gente vê um grupo ali, os protestantes, surgindo em 1517, no caso ali o Martinho Lutero, ele fixa, né, as 95 leis no castelo de Wittenberg, protestando contra a igreja, protestando contra toda aquela ideologia, vamos dizer assim, grandiosa, venda de indulgências, que era um negócio assim bizarro, os abusos do clero. Então houve essa ideia de protestantismo, de você protestar, né? Veio Lutero, que inclusive foi perseguido posteriormente, tem o filme do Lutero, o livro também, que de novo eles são muito romantizados, né? No livro mostra ali no final ele à beira da morte, se arrependendo por ter traído a igreja. Então tem toda uma questão que não se sabe. Né? Existe uma romantização, como eu disse, sobre esses fatos. Tá? E é bem interessante a gente ver como o Papa, como a Igreja enfrentou essa questão da reforma protestante, como a sociedade se desenvolveu junto a isso. É um momento onde a gente vai ver, por exemplo, o colonialismo surgindo, ideias mais herméticas de controle, você vai começando a perceber uma igreja mais controladora em alguns aspectos, tá? E daí vem o maneirismo, também o maneirismo ele começa ali por volta de 1527, com invasões em Roma, o grande saque de Roma. O aspecto maneirista ele quebra, ele distorce aquele ideal clássico fechado hermético do Renascimento, né? Que o divino é o perfeito. O maneirismo ele traz toda essa confusão, essa dissolução, essa incompreensão do mundo nas obras, o que é muito interessante. Então a gente está vivendo um momento que caminha, né, para o barroco ali, que a gente não entende o barroco apenas como um movimento artístico, mas ele compreende todo um momento histórico ali no século XVI,
invasões, colonização, compreende também ali o Brasil, o Concílio de Trento, que começa ali em 1545, com essa ideia dos jesuítas de catequizar, colonizar, expandir a fé católica cristã, já que eu tinha agora uma divisão, certo? Já que eu tinha um grupo que tendenciava um novo espírito religioso, o que é interessante, porque a igreja se alterou muito nesse momento. Esse Concílio de Trento trouxe aí novas abordagens religiosas, novas formas de abordar a religiosidade, novas características dessa fé católica, novas características para o divino. A gente já viu muita coisa de religião até agora, mas aquela ideia que a gente tem, né? Eu tenho, ao menos, porque eu cresci numa casa católica, com uma figura de um Jesus crucificado, ensanguentado numa cruz. Essa ideia dessa figura de sofrimento, de punição, de dor, né, que é tão exposto dentro da igreja, o martírio, o cordeiro, a pessoa que deu a vida, ele é filho de Deus, ele morreu por você, ele morreu por seus pecados. Todo esse caráter de culpa, né, que a gente de alguma forma carrega, porra, o cara morreu por mim, sabe? Surge no barroco, tá? É um momento que começa inteligentemente trabalhar algumas questões relacionadas à medicina. A gente já viu que a medicina vinha sendo explorada, mas era mal vista pela igreja. Mas perceberam que é necessário, então incorporou, sabe? É um dom divino, há uma necessidade, para eu conhecer a alma eu tenho que conhecer o corpo. Começa a se incorporar ideias de direito, comércio, economia, os bancos se fortalecem nesse momento também, busca-se compreensão de fatores psicológicos, começa-se a buscar a ideia da mente do ser humano, porque isso é muito mais fácil. É um momento que você vê ali Maquiavel com seu príncipe também, toda uma ideia de controle, uma ideia de um domínio autoritário, né? Isso se expande a muito. E é muito interessante o príncipe do Maquiavel, ele traz, né? Inclusive trouxe o termo maquiavélico, aquela pessoa engenhosa. Pessoas importantes leram o Príncipe, Napoleão leu o Príncipe, tem anotações no rodapé. Ele leu com 14 anos, velho. Ai, quando eu governar, não cometerei tais erros. Sempre teve esse pensamento eloquente que, só para a gente fazer uma alusão e comparar esse pensamento de poder durante esse período do Barroco, ele era muito forte, ele era muito presente na vida das pessoas, porque, de novo, já tinha uma igreja que estava sofrendo abalos. Não é legal esses abalos, então eu vou criar uma maneira de unificar, de tornar mais homogêneo. Existia assim, uma preocupação com o futuro que não tinha antes. Hoje a gente se preocupa com o futuro. Eu estou estudando para quê? Para eu fazer uma boa faculdade, para ter um bom emprego. São ações pensando no futuro. Essas ações, assim, esse condicionamento começa a tomar características bem interessantes nesse momento. E a arte, né, ela surge como um apoio, o que é bem interessante porque a igreja nesse momento, a reforma protestante, a imprensa do Gutenberg, que já tinha surgido em 1430, mas você vê a ideia da impressão de livros, da reprodução, da liberdade de interpretação, que era uma das questões que o Lutero pregava em relação à Bíblia. Tá? Hoje a Bíblia foi o primeiro livro impresso e hoje a gente tem em versões, cerca de 53 a 54 versões de Bíblia. Essa ramificação do cristianismo não parou entre católicos e protestantes. Quantas religiões de origem cristã, né, você conhece? Toda hora pipoca, inclusive, uma igreja nova, com uma religião nova, um segmento novo. Seguiu a Bíblia, seguiu Jesus, seguiu Cristo, é cristão. A religião que se surge é uma adaptação baseada nessa liberdade que, consequentemente, né, nesse momento, como eu disse, assustou a igreja. Então eu preciso criar esses mecanismos psicológicos para manter essa população próxima de mim, tá? E é muito interessante ver como isso acontece, como eu estava falando na arte. A arte foi um instrumento da Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma, Jana? A Contra-Reforma foi uma forma ali da igreja se estabelecer, ir contra, né, se manifestar contra a reforma protestante do Lutero e viu na arte um mega aliado para poder ter os seus ideais. Né? Existiam grupos de jesuítas inteligentes, pessoas letradas que conduziam isso. Claro que eles tinham também um conhecimento bem legal sobre filosofia pagã e de alguma forma confrontavam isso com ideais da igreja, mas o que era incentivado por essas pessoas aos artistas produzirem era a temática religiosa. Claro que saiu-se um pouco disso, mas existia-se um conhecimento grande, vamos dizer assim, por quem controlava
e quem denominava ou determinava o que esses artistas iam fazer. Por conta desse conhecimento, houve um aspecto de liberdade que a gente acompanha nas obras do Barroco, que é no desenvolvimento, né, no realismo das mesmas. A temática acabava sendo muito hermética em relação à religiosidade, já que era um movimento financiado ali pela igreja. Tá? E agora a gente começa a ver as imagens para ir acompanhando todo esse processo de entender essa transformação cultural e religiosa conflituosa e muito interessante que se dá entre o maneirismo e o barroco. Bom, vamos lá, começando com o maneirismo. O que eu quero que vocês entendam é visualmente compreensível, inclusive nas obras do maneirismo, essa distorção, esse caráter, essa atmosfera, vamos dizer assim, obscura, essa coisa da alma, essa coisa onírica, esse movimento, sabe? Essa coisa verticalizada, fluida que se vê nesse maneirismo, mas ao mesmo tempo ele é dramático, ao mesmo tempo ele tem esse fundo preto com esse contraste, essas luzes, essa coisa toda teatral no maneirismo. O que é bem interessante desse período, desse momento artístico, que acontece, né, de alguma forma, no mesmo momento que o Renascimento, é a forma, né, vem do italiano manere, do latim, né, a maneira, deu-se uma ideia de que aquela maneira com que se pintava, como eu já comentei, as formas renascentistas era muito seca, era muito cheia de regras, e a fé, a religiosidade era algo além que expande regras, é algo da alma, é algo de sensação, de comportamento. Então começa-se a trabalhar uma arte expressiva, uma arte dinâmica, com sentimento. Os maneiristas julgam a dizer que são os primeiros, assim, de forma irônica, são os pais da arte moderna. Né? Eles desconstroem a figura realista e empregam o sentimento dentro daquilo. É algo muito interessante da gente comparar esse período com um período expressionista, por exemplo, essa distorção, esse sentimentalismo através das cores que se passa, né? E de novo, eu já tenho um conflito, uma confusão ideológico, religioso, porque por mais que eu tenha uma sociedade antropocêntrica, renascentista, existem pessoas que não, como a gente vê hoje, não, é só a gente pensar um pouco, né? A gente encontra esses conflitos na internet diariamente. Eu tenho um ser humano produzindo ciência, um ser humano racional, humanismo, sistemas se desenvolvendo, mas em contrapartida existem grupos que não. Então, de novo, esse conflito que motiva essa arte, que coloca aí, olha, não é necessariamente o homem que é o centro do universo, né? Já não é a única medida de comparação. A fé, as questões do além, os nossos sentimentos em relação ao divino são muito importantes nesse momento. É algo além, né? Como eu disse, algo mais sensorial. Tem algumas obras aí que flertaram com o maneirismo. Tiziano, ele tenta trazer um pouco de uma leveza, mas ele ainda tem o aspecto mais hermético do Renascimento. E aí também o Tintoretto, a gente viu, é o Greco, essa movimentação, esse escuro, essa coisa, tipo, essa luz, sabe? Halo sagrado em torno de Jesus, essa aglomeração de pessoas, a questão mais horizontal na obra, né? Que é a forma com que os nossos olhos enxergam, as coisas são horizontais, a estética é horizontal, telas, bandeiras, janelas, são coisas horizontais. É interessante pensar nessa ideia de uma completude para você ter uma visão completa de toda essa confusão, acúmulo de pessoas, geralmente em espaços fechados, escuros, movimentação. Você vê essa dinâmica no maneirismo que não se existia, né? No Renascimento, tem até aí o Tiziano para a gente ter uma comparação. O Renascimento é mais posadinho, né? Para, olha a foto, vamos posar. O maneirismo ele começa, nossa, 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 buscar de alguma forma um pouco mais um certo naturalismo das cenas que acontecem, que ocorrem, mas de novo, ela é muito mais espiritual do que seria o Renascimento, tá? Aqui, ó, mais duas obras bem interessantes do Tintoretto. Eu particularmente acho incrível essa atmosfera, né? Olha, essa sala escura com essas luzes e vem toda essa fumaça trazendo representações da Última Ceia com uma leitura completamente diferente do que a gente está adaptado a ver. Ele traz esse aspecto mais místico, esse aspecto mais grotesco, pessoas se alimentando, não há só os 12 apóstolos, as formas oníricas nessas nuvens de fumaça que se formam,
Mesma coisa aqui da Coração da Virgem, essa escala em níveis de céu, a tonalidade dessas nuvens que vai se afunilando, essa movimentação desses corpos. É muito louco toda essa temática do maneirismo, essa forma, essa maneira de passar emoção através das telas, que é também visto na arquitetura. Um nome interessante que a gente vê aqui é o Michelangelo Buonarroti, que a gente já viu ali na Capela Sistina e tudo mais. Ele produziu, né, plantas arquitetônicas de construções maneiristas. Um exemplo é a praça ali de Roma, o Monte Capitolino, que conta-se que foi o local onde Rômulo fundou a cidade de Roma, né, fazendo alusão, se vê de cima essa imagem, a gente vira como se fosse uma cúpula de uma construção adornada. Perceba-se nessa praça, eu já perco aquela ideia reta, matemática, triangular que eu via no Renascimento. Aqui eu já tenho essa movimentação. É incrível ver esse tipo de exagero, ok, que começa a surgir no maneirismo e ele ganha o seu ápice no barroco, tá? Que é um momento muito importante, é um momento muito interessante, é legal a gente dedicar tempo a ele. Ele é um momento que marca uma transição cultural, social, econômica, política, religiosa, isso sem sombra de dúvida, e artística muito forte. Por que isso, Jana? Como assim? Eu vou começar talvez pelo mais simples, pelo artístico, né? No nosso caso. O que que acontece? O barroco é o momento onde as artes plásticas, propriamente ditas artes plásticas, esqueçam nesse momento as outras linguagens da arte que se desenvolvem. As artes plásticas, elas têm o seu apogeu, como assim, o máximo, o melhor possível que o ser humano conseguiu chegar, vamos dizer assim, em realismo, em formas, em dimensão, em anatomia, em mimese, em cópia da natureza mesmo, foi no barroco. Porque existe o Henri Fauchelon, um historiador da arte, ele coloca como se fosse um processo, como se esse amadurecimento artístico fosse uma planta, né? O período arcaico seria a fase embrional, o período clássico seria uma fase já desenvolvida, e o período da Idade Moderna, que seria um período de pleno desenvolvimento, como se fosse uma semente, uma plantinha no segundo momento só com as folhagens, e no terceiro momento mais desenvolvido com a flor, o fruto, enfim. Ele faz essa comparação, né? Onde a gente enxerga a iconografia do barroco um desenvolvimento pleno. Lembra que eu falei, os jesuítas, eles tinham uma imposição, mas ao mesmo tempo eles mantinham uma liberdade desses artistas. A imposição era no tema, tinha que ser religioso, mas a criação, sabe, a forma de compor visualmente, a estética daquela obra, ela tomou uma liberdade e deu um desenvolvimento tão interessante para esses caras que até hoje são as obras de arte que as pessoas olham e acabam tendo uma, sabe, aquela coisa, nossa, porque parece que se mexe, parece que tem movimento, tem vida, parece que a obra pulsa, que respira. Toda aquela ideia do corpo que a gente viu anatômico do Michelangelo, o escorço do Da Vinci, esse aperfeiçoamento do Rafael em juntar isso tudo e todo esse desdobramento maneirista em trazer movimento, drama, expressão, oposição, claro, escuro, sentimento através da cor. Isso foi costurado de uma forma tão brilhante por esses artistas barrocos e eles influenciaram toda uma produção artística, cultural e comportamental por muito tempo. Tá? Por muito tempo, essas obras de arte foram e são extremamente renomadas e valorizadas, ok? E algumas questões interessantes, né? Como a gente estava dizendo, é importante a gente lembrar alguns pontos que influenciaram essa questão religiosa junto da arte, que cresceram a ideia do barroco. O barroco é algo próximo à pérola imperfeita, né, por conta de toda essa contorção que a gente vê aí, né? Então a gente vê uma Itália berço das artes, fortificando, né, tendo esse olhar mais para si, mais nacionalista em relação à sua religião, à sua forma de produzir cultura e sua forma de difundir um comportamento, ok? Como eu tinha falado para vocês, a imprensa do Gutenberg ela tem um papel muito importante nisso. A partir do momento que as pessoas passaram a ter a liberdade de ver essa Bíblia impressa em alemão, ler, interpretar, você vê ali no protestantismo um surgimento de um novo ideal que geram conflitos por toda a Europa, isso é indiscutível, isso vai influenciar muito, então,
nas questões de colonização também e cultura de países americanos. É bem legal a gente ver como esse aspecto religioso influencia. A gente teve uma colonização portuguesa amplamente católica, vamos perceber isso, por exemplo, no barroco português, né? No barroco brasileiro, todo esse processo de uma colonização cristã, uma diminuição de outras culturas, outras religiosidades, começa a ser muito forte, tá? Tudo isso graças à ideia da liberdade da interpretação. Isso foi muito forte, isso foi muito necessário dentro de toda uma construção social. E o que a gente tem no barroco? Né? A gente tem conflito. De novo essa palavra, como assim? Eu tenho aquele conflito renascentista, liberto, humanista e um conflito de contra-reforma, que foi essa tentativa aí da igreja durante o Concílio de Trento de fazer alterações. Inclusive uma delas foi uma tentativa de uma volta da Inquisição, uma certa perseguição, uma ideia pelo medo. É aquela coisa assim, velho. Você está aqui no Renascimento onde se existiu uma ideia com a ciência, né? A galera descobriu que se eu tenho uma dor de estômago, uma indigestão, eu posso tomar um eno, que vai resolver. No barroco, eu estou vivendo um momento que se eu tenho uma dor de estômago, uma indigestão, é o porque eu fiz algo errado e Deus está me punindo. É um negócio bizarro também que às vezes a gente cresce com essa atmosfera, né? Pessoas mais velhas. Ai, não pode fazer isso que Deus castiga. Ai, não pode fazer isso que Deus fica triste. Ai, papai do céu chora. Essa autoflagelação e punição. Ah, se você né, não está fazendo isso, tem outras pessoas que estão sofrendo mais. Sabe, toda essa, vamos dizer assim, ótica comportamental aí da culpa, da punição, do medo, esse conflito ideológico começa a ser estudado pela igreja para poder, né, de alguma forma conduzir e controlar as pessoas. Era uma forma nova, só através do medo não estava dando certo, só através de tirar todo o dinheiro dessas pessoas, menos ainda através de uma forma autoritária tão pouco. E por isso que a gente vê essas revoltas, né? Essas, sabe, essa dissociação do pensamento ali cristão, ela deixa de ser uma unidade, tem agora o católico e o protestante. Então ela busca outros recursos. Não vai abrir mão de algumas regalias, de alguns luxos. Então eu vou me utilizar do fator psicológico. E é um fator que deu muito certo e dá certo até hoje. Não há uma crítica à fé ou crença longe de mim, né? A gente entende que religiões são construídas, alteradas por processos culturais, históricos, econômicos e conduzidas por pessoas. Todas as pessoas têm seus interesses, indiferente deles quais sejam. E nesse momento o interesse era manter as pessoas comigo de volta. Como eu estou perdendo tanta gente? Como eu estou perdendo tanto fiel? Como eu estou perdendo tanto católico agora nesse momento? Consequentemente, eu perco fiel, eu perco investimento, eu perco dízimo, eu perco renda. Sabe? É cíclico, eu não podia deixar essa empresa, né, nesse momento falir. Então eu vou criar essas características, né? Essa fala. Não, é castigo de Deus, eu tô com essa dor de estômago, eu não posso tomar o remédio, eu preciso sentir essa dor. Eu não posso tomar o eno, porque eu não vou, sabe, ter aquela função catártica, inclusive, que a gente já viu no teatro grego, lembra? A ideia de despertar uma emoção, de você sentir empatia. Aqui eu já tenho o contrário, a ideia de despertar um medo, de sentir remorso, de sentir culpa. E a gente tem esse sentimento de culpa por muita coisa, às vezes de falar, agir, pensar. Ai, não, não posso, não devo. Então, tudo isso é uma construção psicológica que se começa nesses estudos da medicina aqui nesse período. Tem até umas obras bem interessantes, a gente vai ver uma, que trabalham estudos anatômicos e tudo mais, tá? E também uma ideia aí, né, antropocentrista contra, de novo, o teocentrismo que rola até hoje. Sempre tem treta, nunca vai deixar, né? Não sei, nunca é muito, não tem essa autoridade, mas sempre tiveram tretas ideológicas religiosas. Eu não falo a minha religião, a religião do fulano. É não ter religião e ter religião. Ou não ter a religião como centro de tudo, ou ter religião como centro de tudo. É algo muito conflituoso entre o ser humano e um tabu, que é muito difícil você falar com naturalidade sobre isso e alguma pessoa que não é ou é muito religiosa não se ofender. E não é esse o objetivo, é a gente entender que a religião é um fator cultural, é um fator de apropriação. A gente segue uma cultura cristã hoje porque nascemos dentro dessa região no Brasil. Se eu tivesse nascido, sei lá, na Índia, talvez eu seguiria o budismo. Existe uma construção
social de valor aí dentro do aspecto religioso, que a gente não pode negar, tá? Olha, uma outra comparação fantástica que eu gosto de fazer aqui, a gente fez algumas ali no Renascimento, mas eu gosto de entender o visual, tá? Eu amo Bernini, eu amo a escultura do Barroco, eu amo esse movimento, essa expressão, você sente o que está acontecendo na cena, sabe? E eu coloco aqui o Michelangelo com o seu Davi, que a gente já viu, e ao lado o Bernini com o Davi também. Pô, Jana, mas é o mesmo cara? É o mesmo cara. É a mesma representação, é o mesmo momento bíblico da batalha de Davi com o gigante Golias. Mas no primeiro eu tenho Davi aqui, Pablo, C, a preocupação com o corpo, a preocupação com o equilíbrio, com o racional, com a perfeição, com a questão matemática e linear. Aqui no Barroco, como eu já tinha aprendido isso tudo, como eu vivia essa ideia conflituosa, já tinha a ideia, o movimento, a expressão, o dinamismo, ele coloca o Davi, né, nesse ângulo aí, arremessando a funda contra o gigante, o corpo fazendo essa contracurva, a expressão facial também muito seca, né? Não é essa valorização do homem antropocêntrico, percebo, ele não tem o falo como o do Davi do Michelangelo, ele é coberto, existe essa questão pudica religiosa, okay? Que não se tem também ali no Renascimento, como eu falei, muitas obras depois, posteriormente, tiveram o falo coberto, mas enfim, no Barroco eu já não tinha essa liberdade. Ó, você só não pode fazer isso. Quer pôr um pano? Bota um pano. Pode ser esse caído, esse planejamento muito louco. Pode ser movimentando, pode ser, mas não quero o cara pelado. Ah, não há exaltação do corpo, e sim das ações, as questões relacionadas ao ser humano. Então eu acho duas obras bem interessantes, ambas na mesma temática, mas com ideais de representação completamente diferentes, tá? Textos, que a gente já falou, vocês recebem isso, tá? Um pouco aqui da arquitetura barroca, vamos explicá-la com um pouco mais de calma. É interessante pensar que a arquitetura barroca europeia, a arte barroca europeia tem um sentido diferente, apesar do nome, tá? Do que vem a ser a arte e a arquitetura barroca no Brasil. E barroco brasileiro cai muito, eu vou fazer uma aula só para ele, para a gente não misturar a nossa cabeça. Inclusive foram em períodos diferentes, né? Não aconteceram simultaneamente Brasil e Europa. Mas todo esse virtuosismo, essa vitalidade, esse movimento, essa força, esse exagero, ele começa a aparecer aqui no Barroco. Eu tenho as características clássicas renascentistas que a gente viu nas construções, só que agora carregadas, ornamentadas, nas janelas, nas cúpulas. Eu tenho um certo rendilhado. É meio que um negócio muito louco, né? Eu só descaracterizei a forma da igreja gótica. Eu tô fazendo como se fosse um templo clássico, só que com uma decoração exagerada, né? Aquela coisa assim, só o formato não estava dando tão certo, mas a ideia do exagero, de mostrar esse poder ornamental da igreja, ele é muito interessante também na arquitetura, que é as volutas, as curvas, o ouro. Se vocês, alguém já teve o privilégio, por exemplo, de conhecer alguns lugares como Salvador, né? As igrejas ali do centro, Minas, o Rio, existem catedrais, existem igrejas que elas estão, né, também adornadas por ouro e traz toda essa estética assim como essa da ideia do divino, da ideia do poder do divino, de novo, né, que a gente já viu no bizantino, lembra que tinha aqueles retábulos com fundo dourado, você só vai conseguir riqueza se você buscar religiosidade. Eu trago esse ideal de novo. Lembra que a Contra-Reforma trouxe alguns ideais ali já estabelecidos na Inquisição? É isso, isso começa a aparecer visualmente na arte, na construção. Você entra numa igreja como essa, que tem toda essa questão das linhas curvas, as volutas, a movimentação que concentra ali na entrada da porta, apesar de ser um monumento clássico. Olha aí na Igreja de Jesus em Roma, o frontão, as colunas, o arco, mas eu já tenho isso de uma forma mais fluida, eu já tenho isso de uma forma mais decorada, ornamentada, não aquela coisa hermética. Eu tenho o racional do ser humano, eu tenho a emoção do ser humano na construção, que é esse dualismo que a gente vê fortemente empregado nesse período, nesse movimento, emoção versus razão, que são coisas que, eu tenho certeza, pesam na nossa cabeça, sempre e para tudo. Você equilibrar a emoção com razão é um conflito, que é o que a gente vê aqui nesse período incrível, tá? De novo, textinhos que vão para vocês. Olha aí, só pra gente ser bem
né? Claro. Ah, Jana, você riscou, risquei. Né? Só para a gente ver essa ideia da verticalidade, essa ideia dessa organização triangular, as linhas, onde eu vou colocar, distribuir todos os elementos numa obra. Existia essa organização, né, no Renascimento. Nunca se imaginaria no Renascimento fazer algo nesse sentido. Eu vou pegar todos os elementos da obra e jogar tudo para o canto, para uma lateral. Como assim? Oh, não há simetria, não há equilíbrio. Não há simetria, não há equilíbrio. Eu estou representando um momento do mundo onde não há equilíbrio, onde há drama, onde há confusão, onde há medo, onde há conflitos religiosos que, consequentemente, se tornam conflitos políticos, guerras, novos sistemas, como eu falei ali, né? Toda uma ideia do colonialismo, as ideias de Maquiavel influenciando. Então, você vê esse conflito representado nas obras. Eu, particularmente, gosto muito dessa obra, As Vaidades da Vida Humana, do Van Eyck, porque a gente começa a enxergar no Barroco um movimento extremamente simbológico. Eu já tinha falado no Renascimento que isso começa, no Barroco ele aflorece no seu ápice. Né? Olha o realismo com que o Steinweg representa as figuras que a gente tem nessa tela. Né? A gente vai fazendo uma leitura, uma análise dela. O início da mesa você vê uma concha isolada, né, aberta, vazia para fora. A concha era um objeto, né, um artefato de peregrinos, pessoas que peregrinavam buscando algo relacionado à palavra, enfim, era um símbolo para eles se comunicarem. E também ela faz alusão a uma vida vazia, sem a religiosidade. Quando você se distancia da religiosidade, a ideia da vaidade, que não é bem vista pela igreja, ok? A gente continua. Você tem uma flauta aí ao lado do crânio. A flauta, ela representa a ideia da música como um instrumento pagão. Como assim? As músicas que não tinham caráter religioso começam a ser perseguidas também. Essas músicas, instrumentos de sopro, eram relacionados a instrumentos fálicos, eles não eram bem vistos pela igreja. A flauta, ela tinha representação do falo masculino, e a charamela aqui no canto, ó, em cima do livro, a representação do falo feminino pela abertura. Então, tipo, se você busca na música, se você busca no lúdico, você está sendo vaidoso. Olha, livros, você percebe que eles estão gastos, foram abertos, foram lidos. Você está buscando conhecimento, mas isso não te aproxima do divino. Tecidos ali no fundo, esse tom de vermelho, escarlate, era muito caro. Seda, percebe-se que é seda, a seda azul também caindo aqui abaixo do livro. Pigmentos caríssimos, uma katana, né, que é uma espada oriental. Você pode ter armas, você pode ter força, isso não vai te proteger da morte, do abandono, da solidão. A ideia de uma lanterna, uma espécie de lâmpada, né, como se fosse do Aladim, aí dá para enxergar no meio douradinho, tá saindo um pequeno filete de fumaça, né, um pequeno feixe de fumaça, é como se fosse o último sopro de vida, aquela última luz que se apaga. Ali no fundo tem um elmo também, alguns historiadores contam que tinha um busto, só que a figura do busto estava tirando muita atenção do crânio no centro, e aí o Steinweg apagou e colocou um elmo, como se fosse um escudo de guerra, tá? E aí, completando a cena, uma ânfora com vinho também entra na ideia da vaidade, relaciona a Baco, festividades e tudo mais. E no centro, sendo impelido por esse feixe de luz que a gente não faz ideia de onde vem, tem um crânio. O que a gente faz de leitura de uma obra como essa? Você pode ter conhecimento, você pode ter força, você pode ter dinheiro, vaidades humanas, não tem nenhum símbolo cristão nessa obra, tá? Mas se você se focar nisso e você ter esse vazio em relação à religiosidade, o seu destino é a solidão, é a morte, é o abandono, então existiu-se essa questão psicológica muito forte. Olha aí o contraste, né? Os elementos da mesa todos jogados para um lado, essa coisa escura sendo iluminados por esse feixe de luz que vem de algum lugar. Então você tem esse conflito, essa dualidade visual nas obras. Quando a gente vê geralmente coisa mais distribuída para um lado e vindo luz do outro, aquela assim, né, vira meme, é barroco. Vamos lá. Um outro elemento fantástico é esse realismo visceral. Eu misturei, vamos dizer assim, né, bem bobamente, aquela característica do realismo, da perfeição do Renascimento com aquela coisa mais emocional do maneirismo, mas eu trouxe para um caráter que, aquilo que eu falei, salta da tela. Olha São Tomé, mano, Jesus pegou o braço dele, você não acredita, mano, que eu ressuscitei, enfia o dedo na chaga. E é isso, só que a gente tem o Caravaggio fantástico, ele tem
a liberdade poética dele de colocar as chagas de Cristo, né? No caso, não os estigmas nas mãos, mas a ideia é que no abdômen e coloca o dedo mesmo e as outras figuras ali, aquela indignação, os olhares perdidos. Se você perceber, nenhuma das três figuras olha diretamente para a ferida de Cristo. Há essa perturbação, esse conflito, esse medo. De novo, uma luz que não se sabe de onde vem. O cotovelo, meu, esse escorço é fantástico, parece que salta da cena. O Caravaggio era um cara fantástico, assim, como pessoa mais ou menos, tá? Ele era bem treteiro, brigava em bar, matou um cara, morreu em treta também, mas a forma dele de conduzir a arte dele eu acho muito impressionante. Ele ficava observando as pessoas nas ruas, os transeuntes, pessoas comuns, prostitutas, pobres, andarilhos, o que fosse. A forma com que aquelas pessoas se movimentavam, o comportamento daquele grupo, e ele usava aquilo como modelo, né, para as obras dele. Então, por isso que a gente vê todo esse realismo aí na expressão. Eu acho fantástica a expressão no trabalho dele, tá? Aqui é a Judite decapitando o Holofernes, eu coloquei a versão da Artemisa Gentileschi, que tem uma incrível também no Caravaggio, mas é um momento que a gente tem que mostrar as mulheres artistas também. O Holofernes era um general assírio do reino babilônico, do Nabucodonosor, sempre enrolo o nome dele. E esse quadro ele representa, né, essa forma com que a Judite se vinga. Isso é um fato por volta de 157 a.C., com os assírios, os judeus, enfim, esses conflitos. Lembra que a gente falou que o povo assírio era extremamente cruel e tudo mais. E a Judite, ela vai na barraca dele à noite, aí leva a bebida, engana o cara, no sentido assim, não, engana não, né? Tá certa. Embebeda ele, acaba o decapitando com a ajuda de uma serviçal e leva a cabeça ali pro seu povo, e é assim que os judeus vencem a batalha. Então você tem essa teatralidade, essa coisa, esse sangue espirrando, essa luz de novo que vem do nada, é dramático, é conflituoso, é pesado, sabe? As obras do Barroco, elas passam essa sensação de aspereza, não é aquela coisa luminosa, fluida, leve, anjos e querubins que voam. Ele tem essa coisa toda visceral do ser humano e dentro de um aspecto realista, o que torna ele mais pesado ainda. O maneirismo não teve a mesma força do Barroco, acredito eu, por falta desse realismo chocante que toca e que salta a tela, tá? Na escultura, fantástico. A gente já viu Davi do Bernini, essa é um outro grupo, né? Uma outra escultura que eu acho fantástico, que é o êxtase de Santa Teresa. O planejamento, a movimentação, a cara do anjo, mano, que vem, né? A ideia do amor divino, a ideia do êxtase divino, a ideia do gozo divino. Para a mulher, eu já tenho essa conotação bem interessante ao comportamento feminino, que é fantástico. Eu, inclusive, se for do interesse de alguém, eu no mês de março eu fiz uma palestra em alguns lugares sobre arte e literatura no feminino, né, com a ideia do comportamento e cultura, e por conta da pandemia esse projeto acabou parando, mas eu fiz um vídeo, se alguém tiver interesse, quiser só pedir, eu mando o vídeo, tá bom? E traz aí, montando a Santa Teresa, o êxtase da mulher, né, a ideia do prazer em relação ao divino, das coisas do divino, a forma com que o anjo ele tira o planejamento, né, dela para colocar a flecha, lançar a flecha ali em seu coração, e a gente vê esse contorcionismo teatral incrível, incrível nas expressões. A gente percebe que ela está em êxtase pela expressão, pela forma, né, a leveza do corpo. A gente percebe ali também pelo anjo o olhar de aprovação, né, da cena. É incrível a gente ver toda essa movimentação no barroco. Uma outra obra do Caravaggio aqui que entra, que particularmente é fantástica, acho que é uma das obras barrocas que eu primeiro me deparei e tive um apreço por ela, principalmente pelo fato de desconstruir a imagem de Jesus, a imagem de Jesus ao centro. Lembra uma mulher, inclusive, né? O rosto mais delicado, rosado, as bochechas mais saltadas, não tem a barba, os cabelos mais organizados, né? E é aí a ceia em Emaús, é o momento que Jesus ressuscita. E você tem Pedro aí ao lado, ó, a concha, o símbolo do peregrino, e Jesus ali fazendo o sinal de bênção naquele alimento. E é uma ideia de um esforço bem interessante do Caravaggio, bem interessante aí na mesa, perspectiva
sutil em planos, a cesta de frutos à frente, né, do galeto, um pão. Você percebe que estão todos ali na mesa em planos diferentes. Até a maçã podre na cesta tem uma simbologia, tá? De uma maçã podre no meio das outras, estragar. Também é um pensamento cristão. E as figuras aí incrédulas, né? Nossa, mano, é Jesus mesmo, ele ressuscitou, como assim, né? O espanto das figuras. Vocês percebam as roupas rasgadas, a gente viu na outra também. Tem toda essa ideia, o branquinho rasgado no cotovelo, exatamente para dar essa luminosidade, esse efeito discurso na figura, né? Esse 3D que a gente chama. E a terceira, no caso aqui, a quarta figura, é uma pessoa que trabalha nesse estabelecimento, uma pessoa que serve, né? Percebe-se pela indumentária, também indiferente à cena. Lembra que a gente viu ali na obra do Giotto, naquela transição do gótico para o renascimento, os três reis magos, o cara cuidando do camelo, indiferente àquela cena do nascimento de Jesus, né? Porque ele não tinha aquele domínio, ele não tinha aquele conhecimento religioso não era destinado a ele. Aqui é a mesma coisa, cara. A indiferença do cara, a falta do entendimento e de espanto de quem é Jesus, quem é esse cara, como assim, tá? De novo, eu tô de alguma forma elitizando um conhecimento religioso, segregando um conhecimento religioso para uma um determinado grupo da sociedade e o grupo inferior, a massa, é controlado por ele. Isso não é coisa minha, isso é o momento que acontece. É uma situação que ocorre no barroco. Existe essa noção programada, inteligentíssima, como a gente já falou da medicina, da psicologia e tudo mais, mas uma forma das pessoas mais ricas e da igreja controlarem a grande massa e ter nelas uma forma de, como que eu posso dizer, de viver melhor, porque a gente consequentemente sabe que para pessoas muito ricas eu preciso ter pessoas pobres. Então começou-se de novo um ideal de controle de massas, o que é bem interessante da gente entender e buscar essa percepção. Mais uma vez, o cara, indiferente à cena, ele é colocado propositalmente. O Caravaggio, apesar de ser muito querido, né, muito solicitado na busca dos quadros com a temática, ele era muito crítico em relação a esse comportamento da igreja, essa ideia de controle. Ele tinha aí suas divergências, era um cara que fugia às vezes, sumia, enfim, tinha muita treta sobre ele. Tá? Olha aqui o Rembrandt, a gente tinha falado da medicina, né, numa aula de anatomia, uma lição de anatomia, a ideia do aprendizado, do ensino, aquela ideia acadêmica renascentista que já tinha-se uma importância muito grande no mundo, dissecando um braço, entendendo todo o funcionamento, isso já passa a ser algo, vamos dizer assim, permitido. Só que, de novo, como eu falei, tinha uma associação com a igreja, porque para eu entender a fé, eu preciso entender o corpo, para eu entender o espírito, eu preciso entender a anatomia. Então aí começaram a ideia de pesquisas médicas mais relacionadas à religiosidade, né? Foi uma das questões do Concílio de Trento que a igreja estabeleceu. E é muito interessante ver isso representado nas obras, é muito interessante ver isso documentado. A arte, ela começa, além de ter esse papel espiritual, a pós-barroco e momentos do barroco em outros países, inclusive, a gente vê a arte tendo um papel num registro social muito maior do que fora outrora. Lembra, de novo, até então o que a gente via é representação de figuras divinas, representação de formas de atingir o paraíso, formas oníricas, ou mais longe ainda, se a gente voltar a Egito, rupestre, Mesopotâmia, enfim, tudo daquela coisa transcendental, antiguidade clássica, figuras de deuses, ou figuras de corpos idealizados, se é um ser humano é só porque teve um grande feito, sabe? Algo nesse sentido. No Renascimento a gente vê as pessoas ricas querendo trazer, né, eu ser representado numa obra de arte. No Barroco, essa certa imposição religiosa nas obras, mas ao mesmo tempo, conforme ele vai se desdobrando para outros países, ele vai saindo da Itália, porque ele vai saindo da Itália. O Barroco é o último momento de um grande apogeu artístico e cultural na Itália. Conforme ele vai saindo da Itália, ele vai dando outras liberdades para outros países que não tinham essa ideia hermética religiosa da contra-reforma na produção artística. A Holanda, a França, principalmente, começaram a trabalhar uma arte que seguia essa iconografia
altamente detalhada, realista, dinâmica, cheia de movimento, contraste de luz do barroco, mas com temáticas diferentes. Isso que é fantástico, porque você começa a contar histórias através da arte, você começa a representar o mundo, a sociedade, as transformações, não só questões além, a arte passa a ser uma linguagem própria. As artes plásticas passam a assumir um papel, elas não são só algo em função de outra coisa. Como assim, Jana? A arte existia em função da crença. Então, tem crença, eu preciso fazer uma arte para representar aquilo. Né? Hoje não mais, hoje não, né? Nesse momento começa a não ser mais. Eu começo a usar a arte com uma função muito maior para a sociedade. Tá? Olha aí que legal também. As Meninas do Velázquez é fantástico, não em proporções, mas em importância é considerada hoje ainda a maior obra de arte produzida no mundo, né? Por todo o seu contexto. Tem o rei Felipe IV com a esposa Mariana ali no fundo. Se a gente enxergar muito sutilmente, eles estão representados em um espelho, onde tem o Velázquez aqui na lateral, a gente vê o fundo de uma obra. Isso é muito louco. O Velázquez pintando o rei Felipe e a esposa Mariana, ele segura aí, né, a paleta de tintas, ele olha meio que pra gente e a tela aí na frente, ele tá no avesso da obra, né? Ele tá no fundo da obra. Você é o rei Felipe IV e a rainha Mariana posando para ele. E isso que está acontecendo à minha frente, essa desconstrução do espaço artístico visual é incrível, tá? E tem a Infanta Margarida, outras crianças, tanto que a obra leva o nome das meninas, toda essa movimentação das cenas serviçais, a Anã aí na frente também, né? Como a gente havia comentado anteriormente, as pessoas com alguma deficiência, enfim, anomalia, o que fosse, elas tinham um papel de serviçais. Ela era uma serviçal, ela cuidava ali da Margarida, da infanta, o cachorro, as crianças, a freira aí no fundo era uma viúva que também cuidava da casa, cuidava da princesa. Ali no fundo também uma pessoa no alto da porta apontando para o espelho, né, para você ver, olha eles aqui, olha o Velázquez ali, o fundo da tela, toda essa questão do escuro, claro, batendo. A Jana não é tema religioso, de novo, eu estou fazendo representações. Claro que é um retrato de uma família importante da monarquia, mas você tem o avesso disso. Você tem um certo naturalismo, uma certa fluidez. Claro que não, você tem toda essa questão pomposa, mas toda uma questão além do que é a arte nesse momento, né? Não é só um retrato de pessoas importantes. O que tem além? Lembra que eu falei agora mesmo? Eu saio daquela função de algo. Não, a arte só tem porque eu preciso de um retrato de alguém, porque eu preciso pintar algo para a igreja. Não, a arte começa agir por si só. Esse quadro ele transmite muito isso, ele é fantástico. O Rubens, que é lá do Peter Paul Rubens, um grande nome importante no barroco também, ele foi bem legal por conta da representação dos corpos, né? Aqueles corpos bem volutos, as nádegas femininas bem grandes, toda a movimentação do corpo. O Rubens tem uma ideia estética ali de apresentar nas suas obras o feminino como delicado, como frágil, a ideia do espelho começa a aparecer nas obras dele, a ideia da vaidade começa a trabalhar de novo essa estética na mulher. E o homem ali com Marte, o escudo, a força, a inteligência, o racional. Mas aí aqui eu coloquei esse sátiro, né? A forma com que ele olha, aquele cara, essa expressão, esse olhar, inclusive desafiador, né? Eu gosto muito da ideia do relevo que ele produz na imagem, as sombras, as luzes na uva. É incrível a gente ver todo esse realismo dinâmico e não só visual, mas um realismo sensorial, porque eu consigo, pela expressão dele, ter uma noção do que esse cara está pensando, do que esse sátiro está pensando, o que é sensacional. A moça do brinco de pérola, a rapariga do brinco de pérola, tem vários nomes, tem um filme incrível, assistam, recomendo muito, a Scarlett Johansson, que acaba fazendo o papel aí da moça do brinco de pérola, é um retrato, algo super legal sobre ele, por que ele está aqui, porque ele é tão importante. O Vermeer, ele é um artista barroco que não era cristão católico, ele era protestante, tinha uma família muito rica e a história aí conta que essa moça vai trabalhar para a família dela é contra, ela é repudiada por vizinhos, parentes, por trabalhar para uma família protestante e acaba posando
o Vermeer ali, ele trabalha toda a ideia da luz, ele reinventa a ideia do retrato, do perfil, do ângulo, a ideia das luzes. O trabalho do Vermeer em janelas é algo assim fantástico. A gente pode ver alguns trabalhos dele, eu mando mais algumas coisas para vocês. O Geógrafo, por exemplo, é uma obra que foi roubada pelo Hitler, fez parte ali, né, das peças que o Hitler queria colocar no seu Museu do Führer, quando ele começa a saquear obras de arte durante a Segunda Guerra. E ele tem um interesse muito grande por Vermeer, por trazer toda essa atmosfera nos quadros dele. Eu gosto muito de ver essa ideia de novo da luz, da sombra, mas olha a temática, como ela já se desconstrói e traz de novo uma ideia de uma evolução. O contraste do turbante azul com o amarelo, a luminosidade do branco, o efeito do brilho na pérola é fantástico. Então, de novo, o barroco ele é um momento de grandes evoluções estéticas na arte, ok? É que mais esculturas, mais Bernini pra gente, né? De novo, olha essa movimentação em espiral fantástica dessas duas obras. No Rapto da Proserpina, a gente vê Iades sequestrando Proserpina, filha de Deméter, né? E ele leva ela às profundezas e tem uma explicação, vamos dizer assim, tipo, claro, mística, mitológica, para a ideia das estações do ano. Eles acabam fazendo um acordo e o tempo da colheita, o tempo do verão, a primavera proserpina volta, né, para nós, volta para a terra com a mãe, e quando é inverno, frio, não há colheita, ela tá nas profundezas com Hades. Existe esse acordo, tá? E aí, Apolo e Daphne, também muito interessante, tem toda uma ideia de um conflito. Apolo, deus da música, das artes, da beleza, ele acaba inferiorizando Cupido, né? Ser uma figura menor que simboliza o amor. E o Cupido se vinga de Apolo. Em Apolo, ele atira uma flecha de ouro, e em Daphne, uma flecha de chumbo, né? A ideia do amor e do ódio, a repúdia. E o Apolo fica perdidamente apaixonado por Daphne, a persegue e ela o repudia e não quer. E, resumidamente, ela foge dele e, ao decorrer da história, ela se vê perdida em uma floresta, ele é muito próximo a alcançá-lo. E ela clama aos deuses, ela clama seu pai que a proteja, né, daquela figura, que ela não quer ser tocada por aquele homem. E quando ela é tocada por Apolo, ela se transforma em uma árvore. Esse momento da escultura é o momento da transformação. Ela se transforma em um loureiro. E daí que vem a ideia de Apolo como homenagem a Daphne usar a coroa de louros, e daí, consequentemente, veio a ideia do uso de coroa de louros em Olimpíadas, né? É uma homenagem muito louca, né? O cara, não, vou homenagear a menina que eu curtia e virou árvore por minha causa, né? Bacana, mas enfim, eu tenho essa temática também surgindo no barroco. Olha que legal. Oh, mas não era só religioso então, a galera começou a produzir um pouco mais, alguns artistas começaram, inclusive o Bernini foi um deles, saíram fora da Itália, começaram a migrar para a França, que existia um pouco mais de abertura comportamental e social ali, que eu vou continuar explicando na próxima aula, tá bom? E a gente vai ver resolução de exercícios também. Espero realmente tenham gostado. É um momento que me fascina muito. Qualquer dúvida, sugestão, quiser saber um pouco mais sobre qualquer um desses artistas, mais algumas obras, é só deixar um comentário, me mandar uma mensagem que eu envio esse arquivo para você, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.